Glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai, onde nós temos a liberdade em adorar e agradecer ao nosso Deus, que tudo fez e tudo faz por nós. E não seria menos importante, mas a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele nos diz a verdadeira sabedoria do Espírito Santo. E nós só conseguimos entender se nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir. Através dos louvores que nós entoamos, ensaiamos aqui antes do culto, nós falamos bastante nos louvores sobre ouvir. É muito importante que a gente possa abrir os nossos ouvidos e ouvir e compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem a nossa salvação. Nós temos que entender, ouvir, através do Espírito Santo que nos traz a sabedoria, que nós temos grandes coisas, recebemos grandes coisas através do Espírito Santo. E essa palavra nos diz que nós já recebemos a nossa salvação. Então nós temos que abrir os nossos ouvidos para entender que Deus já fez tudo por nós. Nós somente temos que
adorá-lo. Somente temos que confiar, crer, né? Entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos, porque é a promessa de Deus, e as promessas de Deus, elas são cumpridas, porque o Senhor, Ele não mente para nós. Então tudo que está na palavra, todas as promessas de Deus que está na palavra, é para nós que cremos no Senhor, e nós vamos receber, porque é impossível, né, alguém estar perto de Deus e não receber as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que uma faca de duas gumes. Paizinho querido, que nessa noite não venha ser diferente, que o Senhor possa receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque somente o Senhor é merecedor, porque o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor entregou o melhor do Senhor tinha, o seu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dificuldades, e por isso somos mais que vencedores, porque estamos em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa porque somos pecadores. Paizinho, perdoa porque muitas coisas deixamos de ouvir o que o Senhor tem falado para cada um de nós. Paizinho querido, cerca este lugar com a Tua glória, com o Teu poder, e que nada venha sair do controle do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua amada igreja, abençoa todos que estão aqui presentes, aqueles que estão através da live e que posteriormente vão receber essa palavra. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. As riquezas deste mundo
Glória a Deus, aleluia. Vamos buscar ao Senhor quanto nós podemos achar, porque Ele atenderá ao desejo do nosso coração. Quando nós conhecermos a esse Deus que tudo pode, está difícil, mas Ele está prontinho. Permaneça no Senhor. Ele atenderá aos desejos de nossos corações. Aleluia. Os olhos pontos sobre o teu lugar, e eu iria enfrentar mais uma noite sem dormir. Vou trazer tua porta, vem bater, a intenção de te fazer da caminhada resistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus em glória, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu braço ele tende, manda alguém te socorrer. Neste momento vamos adorar ao Senhor, vamos estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, pedindo a consagração do Senhor, para que Ele possa nos abençoar
nos dízimos, nas ofertas, em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, pedimos a Tua total consagração nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para que haja mantimento em Sua casa. Paizinho querido, o Senhor nos diz que nós podemos fazer prova de Ti. Se o Senhor não abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos sem medidas, Paizinho, nós somos gratos pela Tua fidelidade. Paizinho, recebe, Senhor, cada vida, cada oferta, cada dízimo, Senhor, na Sua casa, e que venha prosperar, Senhor, que venha ter os fins destinados que o Senhor tem nos direcionados, que venha suprir esta casa, venha suprir as necessidades dos irmãos, que essa porta permaneça aberta, para que a Tua palavra seja propagada, que vidas venham ser restauradas, que casamentos venham ser restaurados, que finanças venham ser restauradas, que portas de emprego venham ser abertas, que lugares que têm que ser fechados, Senhor, porque não provém de Ti, que sejam fechados. Paizinho querido, nós entregamos tudo a Ti neste momento, porque sabemos que somente o Senhor pode repreender o migrador, o curtador e o destruidor das nossas vidas, das nossas finanças, e que deixa as necessidades, que todas as nossas necessidades venham ser supridas. Somente o Senhor pode repreender, para que não venhamos perecer neste mundo, Senhor. É o que nós Te pedimos, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Entregue seu dízimo, sua oferta, seu coração ao Senhor. Amém? Abra seu coração neste momento para nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus, estamos chegando aí, cumprindo mais um ano, terminando o ano de 2024 com a graça de Deus, porque Deus não é que Ele tem sido fiel, Ele é fiel todos os dias. A Bíblia diz que ainda quando nós não somos fiéis a Deus, Ele continua sendo fiel a cada um de nós. Louvado seja Deus, que hoje possamos desfrutar, nos alimentar da própria palavra, pois a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Queridos, vamos orar agora. Eu conto com a sua ajuda, que você ore comigo, que toda noiva do Cordeiro ore, pedindo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha falar conosco, pois esse dia Ele também escreveu a nossa história no livro da vida, para que acontecesse exatamente aquilo que Ele gostaria. Por isso, abra o seu coração e deixe que Deus faça o resto e complete a boa obra que começou sobre as nossas vidas. Pai maravilhoso, Deus de eterna graça, como é bom, Senhor, podemos abrir os nossos olhos espirituais e sabermos que não estamos sós. O Senhor está conosco a cada dia e cuidando de cada detalhe em nós e para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, nós nos rendemos aos Teus pés. Queremos estar nos Teus lábios, Senhor, na Tua presença, para que nós sejamos levados para outra margem, para a dimensão a qual o Senhor sonha para cada um de nós. Pois o nosso desejo não é somente sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus, para vivermos os Teus sonhos, os Teus projetos aqui nessa terra. Guarda a nossa alma neste momento,
tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, com um tempo determinado debaixo dos solos e sobre essa terra. E que essa noite, mais uma vez, nós possamos sair daqui edificados, alimentados, tratados, com fôlego, Pai, para continuar o bom combate da vida. E assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 126. Salmos 126. Louvado seja Deus. Logo estaremos passando no grupo do WhatsApp da igreja, os dias que nós vamos ter cultos agora no final do ano, inclusive o culto de Natal e juntamente o culto de aniversário de 24 anos da igreja. Se eu não me engano, será dia 22 de dezembro, domingo. Então ali nós vamos já encerrar este ano, agradecendo a Deus pelo 24º ano do Rei dos Reis, e também já vamos fazer uma cantada na Marinha, e retornaremos então dia 5 de janeiro. Muitos irmãos sabem que viajam também para tirar férias, né? Então nós vamos ficar apenas alguns dias, mas aí retornaremos com a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 126, irmãos, a partir do verso 1, e diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus peixes, trazendo as suas bênçãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmo 126, irmãos. Nada mais, nada menos nos fala sobre duas situações. Um Deus maravilhoso que faz com que cada um de nós voltemos a sonhar. Que cada um de nós, se estávamos no cativeiro, venhamos a ser livres novamente. Que cada um de nós, se estávamos passando por grandes aflições, por grandes problemas, estamos agora vivendo o melhor de Deus. Porque sabemos que Deus é o Senhor do tempo, né? Em todo o tempo Ele trabalha. E nós vemos aqui também uma segunda situação: o que são os verdadeiros filhos de Deus? Porque é claro que a igreja sabe que nem todos são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus como Filho de Deus, então nós ingressamos na família. E sim, nós somos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus faz parte daqueles que não retrocedem. E o Salmo 126 tem uma das promessas de Deus que é as mais lindas da nossa vida. Ele diz assim: bem-aventurado, verso 4, 5: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe quando você está triste, você está cheio de problema, você está cheio de aflição, está chorando, mas você não para, você continua semeando. Isso é Deus na nossa vida. Deus também se alegra, Deus também fica triste, Deus fica magoado, Deus também, Ele se entristece com nós. Só que a diferença é que Deus nunca para, até mesmo
quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando em nós para cumprir a vocação, o propósito a qual Ele nos chamou para viver. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo que os verdadeiros filhos de Deus também são como Ele, não param também. Não é o choro, não é a dor, não são as decepções da vida que vai fazer com que você pare de servir ao Criador. Por isso, irmãos, que a Bíblia é clara quando Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem e me seguem. As ovelhas que meu Pai me deu, nenhuma delas eu perderei. Louvado seja Deus. Você imagina, queridos, Deus criando um mundo para nós, sonhou com um mundo aqui nessa terra, sem dor, sem aflição, sem pecado, fazendo que com uma única coisa que o homem não poderia fazer, que era comer do fruto da árvore proibida, dando tudo para nós. Mas o homem, infelizmente, decepcionou o Senhor. Deus chorou, Deus ficou triste, mas Ele continuou trabalhando em nós, porque Ele sabia que um dia Ele iria colher os verdadeiros, no meio do joio e do trigo, Ele ia fazer a sua colheita. E isso, irmãos, que fique no nosso coração, porque a vida é tão rápida, é vapt-vupt, né? Que nós precisamos entender isso. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é no dia bom, é no dia ruim, mas em todo tempo nós plantamos. Você sabe o que me assusta, irmãos? É que tem pessoas que acham que não estão plantando. O fazer absolutamente nada é plantar. Nada. Qual que é a colheita de uma pessoa que não planta nada? Nada. Fica só como o povo hebreu ficou no deserto 40 anos e nada acontecia. Deus, na sua infinita misericórdia, nos alimentava, dava roupa, protegia das enfermidades, mas ainda assim eles continuavam rodando e passando o tempo. E não é esse o desejo para nós. Tanto que Deus, depois de 400 e tantos anos, né? Alguns falam 400, mas a gente sabe que já passa de 430 mil anos. Eles ficaram escravizados até que eles choraram de verdade, até que as lágrimas não eram mais lágrimas falsas, ou lágrimas de teimosia, ou de falar, Deus me abandonou. Não, eram lágrimas de verdade. Eram aquelas lágrimas que ele dizia assim: Deus, eu sei que tu existes, e se o Senhor existe, coloca a tua mão e vem fazer algo sobrenatural no nosso meio. E a Bíblia diz então que o clamor do povo de Deus subiu diante do Senhor, e o Senhor se compadeceu dos seus filhos, porque aí sim eles começaram a plantar, mas demoraram muitos anos para começar a plantar. Tem pessoas, Deus, que logo que se convertem e entregam a sua vida para Jesus, já começam a plantar as boas sementes. Mas tem pessoas que não, demoram muito tempo, né? Demoram para perdoar, demoram para buscar a Deus, demoram para entender que a palavra é sobre tudo e todas as coisas, que Jesus é a própria palavra, e a palavra se fez verbo, né? E habitou entre nós. O verbo que está habitado entre nós era a palavra de Deus. Então, demora-se muito tempo. Agora, o que é mais gostoso, Deus, e o que eu queria falar nessa noite, é que o Salmo 126 ele fala dessas duas situações. Um Deus poderoso que faz com que você volte a sonhar, volte a ser feliz. Quantas pessoas, irmãos, perderam o filho, perderam a esposa, perderam o esposo, perderam, e pede a Deus, eu quero ser feliz de novo, eu quero uma outra oportunidade, eu quero sorrir, eu quero voltar a sonhar, eu quero ter planos. Porque como é triste,
nós sobrevivermos nessa terra sem sonhos, sem alegria, sem um sorriso no rosto. Agora, para que você tenha um sorriso no rosto verdadeiro, você primeiro precisa sorrir por dentro. E vamos cá, falar a grande verdade. Quando a gente sorri por dentro, a gente sorri com gratidão, né? Aquele sorriso gostoso. Eu queria fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo faz que talvez você não dá aquele sorriso gostoso, aquele sorriso desprendido, aquela gargalhada assim que é extremamente abençoada? Você fala: meu Deus, eu estou sonhando, que maravilha que eu estou vivendo. E é isso que Deus pediu para nós, é isso que Ele tem um desejo que nós vivamos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, e é por isso que eu preciso entender isso e nunca parar de semear na minha vida. Tem épocas que é muito difícil, nessas épocas é aí que nós precisamos ter mais diligência, ter mais vigilância e até plantar mais. Porque no tempo difícil, enquanto os muitos deixam de plantar, aqueles que são de verdade, eles continuam plantando, mesmo chorando, certos de que tudo aquilo que se planta em Deus, jamais você vai ficar sem recompensa. Jamais você vai ficar sem recompensa. Tem muitas pessoas, irmãos, que começam, dão início, vão para a igreja, aceitam até Jesus, e de verdade, não é por causa de Jesus, não. Eles aceitam é porque precisam de uma bênção, precisam de um socorro de uma enfermidade, precisam de uma porta aberta, precisam de um lugar, mas Deus, na sua misericórdia, Ele até permite, porque é o início da salvação. Você vem por um motivo, mas aí você escuta a palavra, e a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então Deus abre o teu entendimento e você começa a entender que a tua salvação é o que você tem de melhor na vida. E porque você sabe que você é salvo, então você não para de plantar os bons frutos, porque você tem a certeza absoluta de que você é salvo. Quantos irmãos sofrem por muitos anos? Queridos, é claro, não vamos viver de fábulas, porque a Bíblia explica isso. Mas é claro que é tudo no tempo de Deus. Aqui mesmo eu já deixo uma dica aqui. Aquele que prosseguir plantando e chorando, certamente voltará e colherá seus frutos. Então está falando de um tempo para plantar e um tempo para colher. Mas um tempo, não muito tempo. Não precisa ser 430 anos. Não precisa ser a tua vida inteira. Aí só quando você estiver velhinho, aí você vai falar assim: agora eu entendi. Não, você pode entender hoje. É que depende de pessoa para pessoa. Lembra daquele coxo que ficou há 38 anos no poço? O que ele ficou fazendo? O que leva um homem a ficar 38 anos é uma vida? Muitas vezes eu estudando esse texto, Evangelho de João, capítulo 5, o tempo de Betesda, eu me perguntava assim: o que leva uma pessoa, um ser humano, a ficar 38 anos naquela mesmice? O que leva? Será que é uma pessoa que já entregou os pontos, desistiu da vida? Não. Pelo contrário, ele só precisa mudar o foco. É que aqui esse homem específico, ele ficou 38 anos dependendo do homem, dependendo do braço do homem. Ele não conseguia compreender que tinha um Deus maior, que enviava um anjo dos céus e movimentava as águas, que tinha um Deus que ressuscitava os mortos, que ele não precisava depender dos homens. Então tem pessoas que dizem assim: eu só vou ser feliz mesmo quando eu comprar a minha casa. Então você que quer comprar a tua casa, você que quer fazer e acontecer, você continua dependendo da mão do homem, do braço do homem. Enquanto eu não tiver o carro dos meus sonhos, eu não vou ser feliz. Enquanto eu isso, enquanto aquilo, você tem que ser feliz agora. Já nos dias tristes, que é óbvio que você dias tristes não traz felicidade,
faz com que você viva a tristeza daquele momento, mas é momentaneamente. Mas você vivendo, você não vai parar de plantar, por quê? Porque você crê num Deus que você vai colher aquilo que você plantou. Agora imagina 38 anos aquele homem ali, e sempre era a mesma coisa. A Bíblia diz assim, que de tempos em tempos vinha um anjo e agitava a camiseta do tanque. E o primeiro que se lançasse dentro do tanque era curado. Meus irmãos, que decepção, né? Você já pensou os amigos desses homens, desse homem? Eu já fiquei pensando nos parentes desses homens, nos irmãos de sangue desse homem. 38 anos, quantas promessas? Não, ó, meu irmão, então deixa. A próxima vez eu te jogo no bolso. Não tem. Você vai se querer. Ó, meu irmão, conta comigo. Porque o dia que esse homem vem, a gente segura ele, nem Jacó, não deixa escapar. Você vai ser sarado. Mas passou 38 anos. Agora imagine o estado emocional desse homem. Até que um dia Jesus faz uma pergunta simples: queres ser curado? Quer viver um sonho? Que é uma vida realizada? Daquele homem impregnado com a justiça do homem, com a dependência do homem, e ele, em vez de primeiramente falar eu quero, eu desejo, ele continua naquela desculpa da vida. Sempre dando uma desculpa. Ah, Senhor, mas eu quero, mas sempre vem um pulando de mim. Sempre tem um que ganha. Eu nunca ganhei nada. Olha só a cabeça desse homem. Até que ele se depara com a própria vida, ele olhando para a vida. E a vida, então, que Jesus é a vida, lhe dá outra chance de vida, independente do seu tempo na terra. Independente que foi frustrante até agora. Mas aquele dia, aquele momento, aquela hora, ele recebeu uma palavra: o que queres que eu te faça? Levanta e anda. Aquele homem levantou e andou depois de 38 anos. Queridos, não é a nossa idade, não é o nosso tempo, mas de verdade, quando você está no teu limite do choro, do teu cansaço emocional, do teu cansaço até espiritual, nós podemos ver inúmeros homens de Deus, mulheres de Deus, a gente pode dar tantos exemplos na Bíblia, que ficaram anos e anos esperando, mas voltaram a sonhar, voltaram a ter uma vida abençoada. E aonde está o segredo disso? Porque falar que a gente não pode parar, nós sabemos. Mas e quando vem aquela força, aquele desânimo, aquela opressão que faz com que você tente parar de verdade? E você chega até balançar. Qual a solução para isso, pastor? Abra comigo o Salmo 37. E nós vamos ver alguns versículos poderosos nesse salmo, que são o que alimenta a nossa alma. Se os irmãos soubessem quão poderoso é a leitura dos salmos, nós leríamos os salmos todos os dias da nossa vida. Olha só, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definirão como uma relva e murcharão como a erva verde. Bom, só aqui um pouquinho para a gente ter uma explicação. Nunca na nossa vida, queridos, você se compare com ninguém, principalmente com o ímpio, porque o ímpio ele vai colher aquilo que ele planta. E o justo, que foi justificado por Jesus, também vai colher aquilo que ele planta. E isso que muitas vezes a gente não consegue entender na vida. Muitos cristãos falam assim: meu Deus, a gente servindo a Deus, uma luta, e aquele homem lá só fazendo maldade, crescendo, sendo feliz, dando risada. Como é que pode? Né? Tudo é temporal. Porque até as coisas boas tem na fim, você sabe disso? Até as coisas boas têm na fim. Tudo tem um fim.
quanto mais as coisas ruins. Quanto mais quando nós lançamos no Senhor. Como eu não vou parar, pastor? Mesmo chorando, mesmo doendo, eu não sou Jesus. Eu não sou melhor que os meus pais. Pelo contrário, talvez eu seja mais fraco, mais pecador de todos que estão aqui. Como buscar essa força para fazer com que eu não pare? Mesmo que eu chorar, mesmo que estiver doendo, mesmo que estiver em tumulto, em aflição, em vendaval, como eu não vou parar? Está aqui na palavra de Deus, no Salmo 37. Verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha só que interessante. Você quer um exemplo tão prático, tão simples? Hoje, todos nós aqui já pelo menos nós fizemos 2 refeições: café da manhã, almoço, ou talvez até 3 refeições. Nós já fizemos todos nós. Agora, você já se alimentou da palavra de Deus hoje? Ou será que nós estamos só se alimentando agora? Entendeu? Qual é o alimento mais importante para a nossa vida? Não é o alimento físico, não é o pão, mas é o pão da vida. Porque não só de pão a gente vai ver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vocês lembram do processo de Jó, né? Tudo as respostas que Jó dava, principalmente para sua esposa, para ele mesmo, porque ele conversava com ele. Ele dava ordem à sua alma, assim como Davi dava, né? Porque nós temos essa autoridade. Então, quando veio a bênção de Jó? Quando ninguém mais imaginava, ele continuou plantando e chorando. Ele estava enfermo, ele estava num fracasso total, mas ele falava para ele: não eu vou morrer, seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é maior que o mundo, o sonho de Deus é maior que o mundo. Aí por muitas vezes ele mirava também e falava assim: eu pensei que o meu Redentor vive, e que no final ele proverá. No final ele vai se levantar para o favor. Só que o que ele fazia? Ou talvez a única coisa que ele fazia, ele confiava em Deus, a tal ponto que ele veio nu e ele voltaria nu. Ele não ficaria aqui ou iria para outro lugar. Ele tinha certeza de que ele voltaria para Deus. Ele tinha certeza que no final, no choro, no final da tristeza, no final da dor, Deus se levantaria a seu favor. E essa é a maior certeza que nós devemos ter na vida, Deus. A certeza de que temos um Cristo que reina, que vive e vive para todo sempre. Então, creia todos os dias, busque a palavra todos os dias da sua vida, assim como esse exemplo que eu te dei hoje. Você não comeu só uma vez hoje, você já comeu várias vezes. Agora, e a palavra de Deus? A palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. E ele vem a mim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Olha onde vem aqui um brinde de Deus para nós. Porque muita gente já me perguntou assim: pastor, então já está tudo escrito, já está tudo pronto? Sim, tudo escrito, então é melhor para nós. Agora, para vivermos o que está escrito e o que está pronto, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Onde ele vai falar assim: este é o caminho, é isso que você deve fazer, é isso que você deve falar. Continua plantando, ainda chorando, porque você vai colher. Aí ele diz assim: alegra-te do Senhor, e ele vai se satisfazer os desejos do seu coração. Meus amigos, quantos desejos hoje eu sonhava mesmo, eu falava, é tudo que eu queria na minha vida, os desejos do meu coração, Deus realizou para mim. O que eu quero mais? Sou salvo, Deus me deu família, Deus me deu filhos, Deus me deu netos, me deu igreja maravilhosa, irmãos, amigos. Mas nessa terra a gente passa por aflição. Mas o que eu quero mais?
Eu preciso querer mais aquilo que Ele tem para mim. Mais, infinitamente mais daquilo que eu pedi ou daquilo que eu sonhei. Irmão, nós somos tão pequenos que a gente pede que o maior que você acha que é o teu sonho é pequenininho perto do que Deus sonhou para você. Então, seja grato a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu fico pensando, Deus, Ele não fez a nós a imagem e semelhança do Senhor? Né? Eu fico pensando, um avô, né? Ele já é bem mais tranquilo do que o próprio pai, né? Já é bem mais maduro do que o próprio pai, do que o próprio filho, que a experiência faz isso. Então ele trata os netos de uma forma, né? Que foi talvez muito diferente do que tratou os seus filhos. Por quê? Porque na época ele tinha muito trabalho para fazer. Ele tinha que fazer uma construção. Agora não, ele já construiu. Agora, o que ele faz? Ele desfruta do que ele construiu. Aí o netinho vem, agrada a avó, o netinho vem, agrada a avó. Aí sempre ganha uma assim, né? Sempre ganha um presentinho. Eu lembro que eu tinha uma bisavó, eu era adolescente ainda, eu já tinha uma bisavó, mineira. Aí toda vez que eu agradava ela, naquela época, eu dava 50 para mim. Eu saía tudo feliz, ia comprar doce, ia para a loja americana. Era um show, né? E o meu avô também. Sempre dava uma lembrancinha, sempre fazia uma comidinha. Eu saía da escola, antes de ir para a casa dos meus pais, eu passava na casa dos meus avós. Aí eu comia tudo lá e chegava lá na minha casa e me falava: você não está com fome? Ah, não estou não, né? Já tinha comido lá nos meus avós. Mas por quê? Porque, queridos, eles atendiam os desejos do coração. Não era difícil para eles fazer isso. Sabe enquanto a mãe está falando, você não pode comer docinho, você tem que comer. O neto fala assim: pô, eu queria comer docinho, moleza. Então eu posso falar para você que é moleza Deus abençoar a gente. Para Deus é moleza. Só que você tem que agrada-te de Deus. Eu era fã, meus irmãos. Sempre fui fã. Não é porque eles me defendiam tudo, me davam assim, não. Muitas vezes, meus avós falaram coisas para mim tão profundas que nem os meus pais não falam. Posso te dizer isso? Coisas assim que entrou na minha intimidade, que meus pais nunca tinham falado para mim, porque na época eles também tinham vergonha. E você acredita nisso? Existe essa vergonha dos próprios pais falar as coisas? Como os filhos às vezes têm vergonha dos pais? Por isso que precisa ser uma unicidade, uma união verdadeira. É isso que Deus pediu, é isso que Deus chamou para nós também. Para que nós sejamos um com Ele. Sendo um com Ele, Ele vai atender os nossos pedidos, as nossas necessidades, e nós vamos ficar como aqueles que sonham. Olha só o 37, olha quanta bênção de Deus ele fala. Verso 4, para você se agradar de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do coração. O verso 5 é a chave para você nunca parar de plantar, mesmo chorando. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso aqui não é brincadeira não, bicho. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, confia nele e mais Ele fará. Você já percebeu que quando a gente descansa em Deus, quando você não está mais nem lembrando, a bênção vem? Quando você está ansioso, você perde a noite, e no outro dia você fica pensando naquilo, enquanto eu não consigo aquilo só vai te gerando ansiedade, nervosismo, frustração, porque você queria pegar com as mãos e não consegue, você queria ter alcançado algo e não chegou, mas quando você se desarma de tudo isso, entrega definitivamente nas mãos do Senhor, é como um piscar de olhos. Aí você fala: uau, nem estava imaginando isso, e chegou a ser Deus. Porque Deus nos não na nossa ansiedade. A ansiedade nós que temos que entregar para Ele. Entregai todas as vossas ansiedades a Deus. Aí a gente entrega.
A gente fica teimoso, você fica ali, não, parece que é você que vai resolver aquele caso. Mas não é, irmãos. Aquele caso você vai resolver, sabe como? Entregando nas mãos de Deus, confiando nas mãos do Senhor, porque Ele vai cumprir. Como diz o verso 5: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia não está dizendo que Ele não vai fazer. A Bíblia está dizendo claramente: se você entregar e descansar nele, Ele vai fazer. Ele fez a promessa, Ele vai fazer. Nós temos 365 promessas de Deus aqui na Bíblia, uma para cada dia. Então Ele vai cumprir todas as promessas. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, ou por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha que penso hoje. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Vocês acreditam que eu achava que os mansos são aquelas pessoas tranquilas, são aquelas pessoas da personalidade mais bonachões? Não, esse manso que a Bíblia fala é aquele que está descansado em Deus, não está irritado por conta de que não recebeu ainda, de que a bênção não veio. Ele está tão certo que ele continua. As aflições podem até tirar lágrimas dos seus olhos, mas não pode tirar as bênçãos que ele vai voltar correndo. Essa é a palavra de Deus para nós, meus amigos. Não, eu digo isso para vocês porque nós estamos terminando mais um ano, né? 2024. Por que terminar o ano frustrado? Por que terminar o ano irritado, o coração magoado? Por quê? Se você pode agradar-te do Senhor, lembrar, trazer à tua memória todos os feitos de Deus na tua vida, você pegar todas aquelas coisas ruins que você já viveu e tira no chão, joga para o lixo, entendeu? Enterra, nunca mais você vê. E agora fica com as coisas boas, essas coisas boas entrega para Jesus, porque no mais Ele vai fazer sobre a tua vida. Irmãos, eu tenho pena daquelas pessoas que acham que só porque eu amo vida, então a vida vai virar. Só vira se nós desejarmos virar, se nós fizermos parte da vida. Então, não é só o ano que vem, você está virando. É como uma roda, você está virando. Você não adianta você ficar de braço cruzado aqui agora, quieto, e ficar esperando o ano chegar, não. Você está terminando o ano para começar o ano. Tudo tem um processo, tudo tem uma maneira de se fazer, até para terminar. E olha como é tremendo a palavra de Deus, hein? O Senhor fala: é melhor quando termina do que se começa. Como começou o ano esse ano para você? Para mim foi muitas lutas. Muitas, diversas, mas como está terminando? Já estou respirando aqui, estou? Não pode terminar muito melhor, não? Eu não posso me agradar do Senhor exatamente nessa hora e falar: Deus, que maravilha, o Senhor reteve meus parentes mais um tempo aqui nessa terra, o Senhor me sustentou, me guardou, me protegeu até aqui, nós estamos aqui em plena saúde. Louvado seja Deus. Quantas pessoas já não terminaram esse ano? Eu sempre falo nesse ano ainda, né? Todo ano eu sempre repito a mesma coisa. Quantas pessoas não terminaram esse ano? Deixa eu mirar 2025, você vai ver o tanto de gente que foi colhida agora em dezembro. Hoje eu estava batendo um papo com o irmão José Mário na frente e falou: pastor, então passa o tempo, né? Há 15 anos que eu estou aqui. Eu estava com 51 anos aqui e tal. Aí eu dei um gelo na barriga. Nem falando para ele. Mas eu estou com 52. Entendeu?
Então, ele estava na minha idade, ó, boa. Há tempos atrás eu estava cuidando dos meus filhos, começando a ser pastor da igreja, 26 anos. Passou. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele falar. Meus irmãos, principalmente nós que somos cristãos, nós somos o alvo do adversário de Deus. E ele vai tentar de todas as maneiras falar com que você pare. Ele quer te paralisar no caminho. Ele quer te paralisar na vida. Mas você não para. Escute a voz de Deus que eu te falo hoje. Continua plantando ainda chorando. Porque o choro pode durar até a noite. Mas a alegria é logo ao amanhecer. Salmo 35. Então, não fique como aquele povo no deserto. Por quê, queridos? Porque nós não podemos viver pelos olhos. Nós não podemos viver por sentimentos. Mas só tem uma forma cristã de viver. Viver por fé. Andarmos por fé. De glória em glória. Passo a passo. Plantando, chorando. Só que eu tenho um resultado para falar para vocês. Aquilo que é mais batalhado, aquilo que foi plantado com choro, com suor, a colheita, além de ser maior, é muito mais prazerosa. Porque a hora que você vê, você fala, valeu a pena. Por isso o Salmo 126 diz, que é promessa de Deus, vocês vão ficar como aqueles que sonham. Você vai falar, será que eu estou vivendo? Eu fico vendo os jovens da igreja agora com o bebezinho, né? Eu perguntei para meus filhos, não parece ser um sonho? Parece um sonho. Será que é? Viveu tantos anos sem a criança, agora está com a criança no caminho, parece um sonho. Meu Deus, eu não tinha nada a pena. É isso. Talvez você não tinha aquela alegria, aquela paz, mas agora você vai ter. Por quê? Porque você não para. Eu posso dizer assim para a igreja, irmãos. Eu posso dizer para você o seguinte. Talvez a única receita que nós podemos ter. Não pare. Aconteça o que acontecer. Não pare de buscar a Deus. Esta é a receita. A única receita. Porque você nunca vai conseguir parar de pecar. Você nunca vai conseguir parar de sentir alguma dor no corpo enquanto você estiver na sua humanidade. Você nunca vai parar de pensar, às vezes, bobagem das coisas que a gente pensa. Então tem coisas que nós nunca vamos parar. Agora, você só precisa não parar de sair do caminho do Senhor, de sair da presença dele. Porque na presença dele, os nossos pecados vão ser perdoados, as nossas enfermidades são saradas, a nova oportunidade, as misericórdias dele nos alcançarão, e é isso que vai dando força para a gente. No dia que eu entendi isso, nada mais me tirou da presença de Deus. Nada mais, de verdade. Eu achava assim, eu cometi um erro, não vou na igreja, não vou parar da Bíblia, não vou servir a Deus por causa do erro, naquele peso. Mas aquele peso era o Espírito Santo me convencendo do pecado, do juízo da justiça, que eu tinha agido errado. Então ele estava me conduzindo a estar na presença dele novamente para pedir perdão. Eu pedia perdão e vamos embora, vamos continuar. E por muitas vezes, o ser humano é falho, ficava um tempo, aí passava lá 6 meses, 1 ano, corria e cometia o mesmo pecado. Aí vinha a consciência mais pesada do mundo, aquela consciência de fracasso. Porque uma coisa é você fracassar com os homens, outra coisa é você fracassar com Deus. Eu entendo isso como foi com Pedro, né? Já pensou aquele Pedro que falou assim, Jesus, se for possível, eu morro por ti. E era verdade. Só que ele esqueceu que estava em casa. Aí quando os soldados pegaram Jesus, o que Pedro fez? Negou a Jesus. Então essa pressão foi tão ruim para ele se sentiu um lixo, que ele voltou para a vida velha. Mas agora a vida velha, ele fala, não é a vida de pecado.
Mas agora numa vida velha, ele é muito pior daquela que ele vivia. Porque naquela vida velha que ele vivia, ele não sentia o peso do pecado. Ele estava certo. Ele fazia todas as coisas erradas. Abriu-se os olhos quando ele teve um encontro com Jesus. Jesus fez a peça milagrosa e ele disse assim: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ali abriu o pecado. Só que agora, quando ele negou a Jesus, potencializou. Ele voltou lá para pescar. E olha a palavra que Deus falou para ele: tua vida será mudada hoje. Você nunca mais será pescador de homens, de peixes. Você será pescador de homens. Mas Jesus ressuscita com o corpo glorificado, vai lá no mar da Galileia de novo, porque Deus nunca se cansa. E vai lá e Pedro negou Jesus quantas vezes? 1, 2, 3. Olha como que o nosso Deus trabalha. Olha como ele trabalha nos mínimos detalhes. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro não vergonha. Mas como eu vou falar para ele que eu amo, eu ninguém. Eu falei que eu ia até morrer. Mas eu amo ele. Então ele disse: Pai, eu te amo. Aí Jesus disse: vai prestar os homens. Aí pela segunda vez, não ficou 3? Negou 3? Pela segunda vez, Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, pai, eu amo o Senhor. Então vai cuidar das minhas ovelhas. Até que da terceira vez, mas é assim: planta agora. Tu me amas, Pedro? E Pedro era aquele Pedrão. Pedro não fala assim, eu fico imaginando a hora. Mesmo o pecado se irrita. Mesmo a gente dando errado, se irrita. É assim, tu sabe todas as coisas. Quer dizer assim, vou ficar falando aqui 20, 30, o senhor vai acreditar, o senhor sabe em tudo. Olha como que é o ser humano. Tu sabe de todas as coisas. Ele falou: realmente eu sei. E porque tu me amas, vai lá, sai desse lugar e continua, cara. Continua. Porque você é pedra. E sobre essa pedra eu ficarei na igreja. Porque Deus usa aqueles que realmente não são. Quando você se acha pecador, ele nunca se achou bonzão. Por isso que Deus usa. O peso que ele estava não era porque ele roubou, porque ele matou alguém. O peso que ele estava é porque ele tinha fracassado com Jesus. Esse é o maior peso que pode ter quando a gente tem. Só quando a gente paga em Cristo. Só que aí ele vem e alivia a nossa carne. Só ele pode aliviar essa carne. Uma vez com Jesus, sempre com Jesus. Sempre com Jesus. Não sei se você já conheceu alguém que é de Jesus, tem chamado para Jesus, aí ele ficou um tempo com Jesus, depois ele saiu. As coisas não dão certo, ele sofre, se arrepende inteiro, se machuca inteiro. Enquanto ele não volta para Jesus, ele volta para mais. Igual o filho pródigo. Parece que tem gente que tem que perder tudo para voltar para Jesus. Enquanto não perder tudo, aí não volta para Jesus. Irmãos, nós temos que voltar para Jesus. Nós temos que voltar para o lugar. Eu posso falar uma coisa para vocês assim, ó, diante de Deus. Porque tem muita gente que fala assim: eu queria voltar no primeiro amor. Não existe na igreja primeiro amor. É até primeiro amor que a gente fala, uau, conhecer Jesus. Mas eu não posso comparar a minha vida hoje espiritual com a minha vida há 30 anos atrás, não. Porque quantos milagres, quantas situações maravilhosas eu vivi espiritualmente até aqui. Então, jamais comparar o meu início. Porque se eu estou comparando o meu início, que eu quero voltar no primeiro amor, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando a Deus que esses 30 anos que eu estou com ele, não correu nada. Só tem primeiro ano para aceitar ele. Muito pelo contrário, 30 anos após ter aceitado Jesus, hoje eu tenho a maturidade de Deus em mim, a mente de Cristo em mim, fazendo com que eu caminhe. Acontece o que acontecer. Por quê? Porque eu sou dele e ele é meu. Quando Salomão falou para Sulamita, Sulamita falou para Salomão, né?
Eu sou dele e ele é meu, mostrando realmente o amor de Deus o que nós somos. Nós somos de Deus, nós viemos de Deus, e a Bíblia é clara que fala que nós voltaremos para Ele. Então, enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, busca o Senhor, descansa no Senhor de todo o coração, faz um voto, não com Deus, faz um voto com você mesmo, porque com Deus, o voto que você fizer não pode ser voto de tudo. O que você votar, o que você combinar com Deus, você cumpre. Então, cuidado para não fazer voto de tudo. Mas faça um voto com você mesmo. Quantos votos a gente faz com a gente? Você fala assim: esse ano eu vou fazer uma academia, eu vou perder alguns quilos, este ano eu vou pintar minha casa, este ano eu vou trocar meu carro. Você faz projetos, faz votos com você mesmo. Faça com Deus. Senhor, tudo isso que está me trazendo peso, tudo isso que está me tirando a minha paz, tudo isso que me está trazendo o aborrecimento, eu entrego nas suas mãos. Eu quero descansar, eu vou descansar em Ti, porque na hora certa eu sei que o Senhor vai vir. Então me ajude a só continuar, ainda que seja chorando, mas só continuar, é só isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus perseverou até o fim. Estevão, que foi um apóstolo, também foi crucificado. Ele falou as mesmas palavras que Jesus falou: Pai, perdoa-nos que não sabem. Nós precisamos seguir o caminho de Jesus. Saber que o mundo está da maneira que está, porque não sabe o que fazer. Só que nós sabemos. E como fazer? Como fazer? Nunca parar. Porque se você não parar em Cristo, você não vai fazer errado, porque Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar, Ele vai desentortar o que está torto, Ele vai fazer tudo no caminho. Então, por isso eu só não posso parar no caminho. Eu digo que eu fui para a pastora Helena caminhando e pensei muito sobre isso. Eu saí lá de Cambé a pé, né? Eu ia fazer uma caminhada a pé, e eu coloquei um objetivo. Eu falei: eu vou até a casa da pastora Helena, lá nos meus irmãos. Só que, ainda bem que eu tive um objetivo, porque se eu não tivesse colocado um objetivo, na metade do caminho eu tinha voltado, né? Mas eu tinha um objetivo, então eu sabia onde chegar. Mas irmão, pastor Helena, todo mundo pensou: eu cheguei tão torto assim, vai se cortar a vida, né? A coluna a gente já tinha me cortado, mas eu falo para vocês: se a casa deles não fosse o número 113, ele fosse o número 115, eu não chegava. Mas porque eu tive um objetivo, eu fui. E é isso que a gente tem que ir. Qual é o nosso objetivo? É o céu. Então não importa. Jacó, ele foi no campo. Agora, Davi, ele estava no esgotamento, cansado. Mas ele foi. Quem renova as nossas forças? Quem que vai saciar a nossa sede? Entendeu? Então continue em nome de Jesus. Eu quero lançar uma palavra profética, uma palavra desafiadora para você, principalmente para aqueles que neste ano começaram no mundo. Vamos terminar bem. Queridos, descansar em Deus não significa que você precisa descansar anos. Se você descansar verdadeiramente em Deus, confiar nele verdadeiramente, o milagre vem. Pode ser amanhã. Se dormir hoje, eu vou amanhã. Lembra Neemias? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Por quê? Porque ele descansou do Senhor, ele sabia que Deus era com ele. Então, quantos dias nós temos para descansar no Senhor para viver no ano? Descansa no Senhor. Eu declaro sobre a tua vida que a bênção virá do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida que alegra-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Teus desejos são nobres. Talvez alguns dos teus desejos não seja nada para você. Talvez você está pedindo para um filho, para um irmão, para um amigo. Você deseja nobre. Como que a nobreza de Deus, o amor de Deus não vai atender um desejo nobre na tua vida? Com certeza, meus irmãos.
Porque a maioria que a gente tem de bênçãos, aquilo que não pode ser vendido, nem pode se comparar para o ouro, porque não tem valor, não tem preço. Então agrada-te do Senhor. Eu quero fazer uma oração com vocês neste momento, neste domingo, terminando o ano, terminando o mês. Eu pediria a você que abra o teu coração com toda a franqueza, com todo o amor, e comece a trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. E você comece a se encher da graça de Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele fez nesse ano, ainda que foram lutas, tempestades, desafios, mas contudo, até aqui nós chegamos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, Pai. Amor esse que nos constrange, que perdoa os pecados, um amor que é cego, um amor, Pai, que não se acaba, não tem fim. E é por isso que o Senhor nos trouxe até aqui, simplesmente pelo teu amor. E não existe nada maior do que o Senhor. O Senhor é o verdadeiro amor. A tua essência é o amor. Por isso, Pai, desce dos céus, derrama dos céus esse amor infinito sobre cada um de nós, para que as nossas vidas sejam tomadas de gratidão, de fé, de amor, de esperança, porque com toda certeza nós avançaremos, nós não retrocedemos, mas nós avançaremos, ó Deus, por amor, nós avançaremos por alegria. Ainda quando chegar o inverno, quando chegar as tempestades, ainda assim, nós vamos avançar, porque sabemos que o Senhor vai nos dar todas as armas necessárias para combatermos o bom combate da vida, porque o Senhor nos fez uma promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Perdoa-nos, Pai, porque quando pensamos que o Senhor tinha nos abandonado, quando olharmos para a frente, vemos as pegadas, achamos que eram só as nossas, mas na verdade são só as suas, porque muitas vezes o Senhor nos carrega no colo e nós nem percebemos. Nós só vamos perceber no dia de sol, no dia que vem a bonança. Então nós agradecemos ao Senhor. Nós não sabemos como foi feito, mas sabemos que foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que operou o milagre. Eu declaro milagres nesses dias, Senhor. Milagres sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os idosos. Milagres. Sortes e maravilhas vindo dos céus. Tu és um Deus que conhece e sabe e sonda as nossas necessidades. Que nós sejamos tomados, Pai, não de uma onda de alegria, não de uma euforia sentimental, mas da verdadeira alegria. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez nos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegria verdadeira. E sabemos que existe um Deus que tem cuidado de nós em cada detalhe e que vai estar com nós até a consumação dos séculos. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas que precisam ser abertas. Carimba, Senhor, a carteira de trabalho daqueles que precisam, tem clamado por um trabalho. Sela com teu Espírito Santo aqueles que são os teus e que estão passando pelo vale da sombra da morte. Abre, Senhor, as correntes, Senhor, as portas que estavam fechadas, os cadeados, as ataduras, tudo aquilo que nos fazia preso do mundo e preso a nós mesmos. O Senhor nos libertou para a vida eterna, para seguirmos os teus passos. Por isso estamos livres, por isso estamos libertos, por isso vamos viver a vida abundantemente, dando graças ao Senhor por todos os dias da nossa vida, porque Tu és a vida, Tu és o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome, quem beber dessa água jamais terá sede. E nós vamos crer, Senhor, crer em Ti, que Tu és de fato o único que
pode mudar as nossas vidas. E hoje nós recebemos pela fé essa mudança e tomamos posse dessa palavra profética, crendo que ainda este ano nós vamos testemunhar que é com termina que se conta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, tem gente, talvez eu vou falar aqui para quem está online, tem gente que disse assim: vou deixar tudo para o ano que vem. Ano que vem eu faço. Estou casado. Não deixa. Faz hoje. Faz hoje. Para o ano que vem, você já colher o que você fez agora. Ah, mas vai demorar muito a colheita. Não demora. A colheita com choro vai vir rápido. Porque Deus não gosta de ver ninguém chorar. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora para todos sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe.